Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um tópico, da disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas. Neste tópico, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de software, a segurança no desenvolvimento de software. Aqui a gente vai entender o que é um software seguro, os principais processos de desenvolvimento. A gente vai ver que tem vários métodos de poder desenvolver, projetar um sistema e onde que entra a segurança aí nesse processo, tá, de desenvolvimento. A gente vai entender quais são os principais riscos que envolvem, o desenvolvimento de um sistema, de um software, e a gente vai ver quais são as boas práticas de programação e que minha equipe tem que ter para garantir a segurança de informação durante esse processo de desenvolvimento. E a gente vai também observar os principais ataques, que podem ter durante um desenvolvimento de software e até mesmo as aplicações web que eu desenvolvo. Neste tópico, nós vamos entender um pouco a importância da segurança no desenvolvimento de software. Nós estudamos nos tópicos anteriores alguns conceitos básicos de segurança de informação, de um modo em geral. Mas aqui neste tópico nós vamos concentrar um pouco mais na parte de desenvolvimento, lá no core do produto que nós estamos oferecendo ao cliente, ao usuário. A grande maioria dos processos hoje em indústrias, hospitais, grandes corporações, até mesmo órgãos públicos, utilizam sistemas, softwares para poder gerenciar algum processo, e para controlar algum fluxo dentro dessa organização. Então, é importante que o produto que a gente está oferecendo para o usuário esteja seguro, esteja blindado de vulnerabilidades e ameaças, principalmente se tratando de aplicações web. Tá? Então, aqui a gente vai entender como se dá a segurança no desenvolvimento de software, as principais ameaças e vulnerabilidades, tá? E entender o que é um software seguro. Como eu posso aplicar isso lá nos meus desenvolvedores, na minha equipe de desenvolvimento, para que lá o usuário ele consiga utilizar uma aplicação sem ter nenhuma vulnerabilidade ou que as vulnerabilidades sejam as mínimas possíveis, tá? Então nós vamos entender que é desde lá o comportamento do meu desenvolvedor, as principais práticas, as boas práticas de desenvolvimento que vão impulsionar essa segurança no desenvolvimento de software, ok? Também a gente vai entender ali alguns ataques que algumas aplicações web podem sofrer. Bom, então a engenharia de software é uma área do conhecimento que estuda os diversos modelos de produção e sistematizar processos de desenvolvimento e que visam a produção de software com qualidade, tá? Então, o desenvolvimento de software e a segurança de informação devem ser dois aliados aí quando você está criando um projeto, elaborando um serviço para o seu cliente. Então, é importante a gente criar formas de prevenção e também boas práticas para que essas ameaças não possam afetar o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Tá? Então, é importante também a gente saber que está desde ali o meu modelo de desenvolvimento de software, a escolha do meu modelo e as principais etapas do desenvolvimento, desde a proposta que eu estou colocando para o cliente, até mesmo a implementação e também a operação assistida com o meu cliente. Tá? A segurança da informação está desde o surgimento da ideia até mesmo depois, quando eu implemento no cliente e vou acompanhar essa operação, tá? Ele utilizando o sistema. Bom, então, aqui a gente tem aí o software e seu processo de desenvolvimento.
Então, primeiro, vamos entender, a gente está falando aqui de software, sistema, mas vamos entender a fundo o que é um software, né? Qual que é a definição de um software é, em questões de tecnologia de informação. Então, basicamente, ele vai, né, surgir através de um processo de desenvolvimento, de codificação, né, de programação, seja numa linguagem, né, uma linguagem uh, C, uma linguagem C++, uma linguagem Python, Ruby, Java, por exemplo. Então, eu desenvolvo esse meu sistema, né, ele tem um código-fonte em uma linguagem de programação, tá? E basicamente ele aí tem que ser estruturado em um modelo de processo, tá? Eu tenho que construir ele baseado em um dos modelos. Nós vamos ver quais são esses modelos aqui, tá bom? Então a gente também pode considerar que um software ele tem uma durabilidade aí a longo prazo, né? Eu crio um sistema e dependendo de onde eu hospedo esse meu software ou como eu né, gero ele, ele tem uma duração bem longa. Eu posso criar versões desse meu software, ok? Então, o software de computador ele é um produto aí que os profissionais de software eles constroem e também vão mantendo ao longo do tempo, tá bom? Claro que à medida que esse meu software vai precisando de atualizações ou de melhorias ou até mesmo de corretivas, a gente vai gerando versões desse meu software, ok? Então, um software, ele não é apenas um programa, tá? Ele tem toda uma documentação também desse meu software, né? Como eu proceder para utilizá-lo e também a documentação do código que foi gerado para criar esse software, tá? Então a gente também tem que documentar isso. E a gente pode associar sempre a esse software dados que são de configuração e até mesmo de utilização do usuário, tá? Então a gente pode associar esse software a um banco de dados, tá? Então, um software, ele é um conjunto aí ele basicamente é um sistema que você considera um processo, né, um fluxo de trabalho dentro dele e você pode ter dados ali associados de um banco de dados. E aí, num processo de desenvolvimento de software, tá, a gente tem que considerar algumas métricas bem importantes, tá, que vai manter a qualidade do meu sistema, né, e manter o meu serviço confiável e de qualidade, tá bom? Primeiro, a gente tem que ter um software que ele tenha uma facilidade de manutenção, que ele seja fácil de eu fazer pequenos ajustes e também correções nele, para que eu ofereça, né, ao meu cliente, meus usuários, uma forma, uma plataforma estável, segura, né, e também com uma melhoria contínua, tá? Então, um software ele tem que ser escrito, ele tem que ter ali ao eu programar, né, o meu software, para que ele possa ter melhorias contínuas e consiga atender uma necessidade do meu cliente, né? Então, aqui quando a gente fala necessidades mutáveis, pode ser que o meu cliente queira implementar melhorias dentro desse sistema, né? Às vezes você cria, quando você desenvolve, você tem ali um core do produto, né? Você tem toda uma especificação padrão do seu sistema e você pode, né, o cliente pode sugerir ajustes nesses padrões, né? Depende do seu objetivo também, como serviço, como marca, né, como empresa, mas também você pode oferecer uma flexibilidade, né, nesses parâmetros que você estabeleceu dentro do seu sistema, tá bom? Então imagine um sistema de vendas em que o seu sistema é um sistema genérico de vendas. Mas dependendo do ramo de vendas, né, por exemplo, um varejo ou uma empresa, por exemplo, de produtos odontológicos ou médicos, eles vão precisar de alguns ajustes, de algumas necessidades mais específicas. Eu quero controlar dentro do meu sistema os dentistas que fazem pedido através
né, que trabalham em clínicas, então eu tenho que ter um cadastro de clínicas dentro desse meu sistema, né? E mais específico para a área da saúde. Então eu posso oferecer essa facilidade de acordo com as necessidades dos meus clientes e usuários, tá bom? Uma outra métrica é o nível de confiança compatível com o uso, tá? Isso aqui oferece, né, uma confiabilidade, ou seja, onde eu vou hospedar, se eu estou trabalhando com uma aplicação web, qual que é minha plataforma que eu vou hospedar esse meu sistema, né? É uma plataforma estável, né? É um fornecedor que eu vou ter facilidade de suporte, que eu vou ter facilidade de comunicação. Então, isso também é importante, tá bom? Proteção, caso eu sofra algum tipo de ataque, que eu sofra algum tipo de vulnerabilidade, que eu possa estar blindado desses possíveis ataques. E a segurança, garantir que os meus dados estejam protegidos, que eu não vou ter vazamento de informações durante meu uso. Uma outra métrica é a eficiência, né, do meu sistema. Ele tem que estar, né, compatível com o meu sistema computacional, né, quando ele é executado. E também quando ele é, né, através de uma aplicação web, você tem que ter um sistema também robusto, que esteja estável, né, que não passe por instabilidades, por exemplo, em uma indisponibilidade, lentidões. Então eu preciso de um sistema eficiente, que realmente vai me trazer uma facilidade de uso. Então imagine em alguns cenários em que você tem processos extremamente sensíveis, que também não podem cometer falhas ali, você tem um sistema, por exemplo, lento, que processa as informações com bastante lentidão, que leva um pouco mais de tempo, em que as requisições ao banco de dados, né, ao servidor, seja lento, né, leve bastante tempo, ou softwares que apresenta tempo de conexão excedido muitas vezes, né, que é o chamado timeout. Então a gente precisa de um sistema eficiente. Facilidade de uso. Aqui a gente está falando da experiência do usuário. Eu preciso de um sistema que passa uma ideia de usabilidade fácil, né? Que eu navegue pelo aquele sistema com facilidade, sem muitas dificuldades. Então, que ele consiga fluir bem na navegação do sistema, tá bom? Isso aqui é um grande diferencial em qualquer sistema. Então, imagine um usuário que tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia, ou que não é tão familiarizado com processos computacionais, ele utilizar um sistema ali para o trabalho, para o dia a dia dele, e começar a apresentar dificuldades, né? E ter barreiras ali. Então ele vai começar a desanimar, ele vai começar, né, a achar que tudo aquilo ali é muito difícil, que não cabe muito bem dentro do processo dele, dentro do trabalho dele. Ele começa a dispensar esse sistema. Então, a experiência do usuário, aqui a facilidade de uso é bem importante. E também, né, a interface que você cria no seu sistema também é bem importante. Dependendo do segmento que você está trabalhando, né, um sistema mais com conforto visual melhor para o usuário é muito bom, né? Você ter botões mais fáceis a um toque, você ter cores mais tranquilas e que também passa um pouco mais de serenidade, ou dependendo do sistema, você quer mostrar um sistema mais moderno, então usa um design mais moderno, né, de ponta. Então, aqui a gente está falando da experiência do usuário e uma documentação adequada também. Então, para que quando eu for utilizar o meu sistema, eu possa ter um apoio ali a utilizar o software, tá bom? Então, as principais funcionalidades, né, dependendo de alguns sistemas, você tem uma vasta gama de funções, então às vezes é bem difícil você documentá-lo, né? Mas essa documentação é muito necessária e importante
para o seu cliente, para o usuário ali utilizar. Então aqui a gente entra em dois tipos aí de sistemas, tá bom? A gente pode classificá-los em dois tipos. Um software de sistema são aqueles que controlam operações básicas de um computador. Sistema operacional, por exemplo, a gente pode ter uma aplicação para, né, um sistema que controla o som, o vídeo do meu computador. Né, eu posso ter um sistema executável, vamos dizer assim, tá bom? E eu posso ter um software de aplicação para fins, né, que realizam um controle financeiro de uma empresa, por exemplo. Ou eu posso ter um software que faz, né, o monitoramento de áreas né, que estão em vulnerabilidade ali, de chuvas, desastres naturais, tá? Então, um software geográfico aí. Então, tem aí uma gama enorme de softwares aí, de aplicações. Até mesmo esse software que estou utilizando para gravar esta aula, né, é um software específico, uma aplicação específica, tá bom? Então aí a gente tem esses dois tipos, software de sistema e software de aplicação, tá bom? Então falando agora, né, de processo de desenvolvimento, aqui é bem importante a gente começar a ter ideia de como desenvolver meu fluxo de trabalho na criação do meu sistema, tá? Então a gente tem uma ISO aí, tá, que é bem importante. Essa ISO, tá, a ISO 12207, ali criada em 2008, ela fala justamente desse processo de desenvolvimento de software, tá? Então ela considera que o processo de desenvolvimento de software, basicamente, ele é um conjunto de atividade que vai cobrir todo o ciclo que envolve desde a concepção, né, a geração das ideias do meu sistema, até a descontinuação do software, ou seja, quando ele está nascendo e quando eu vou desligar, né, descontinuar o meu sistema, quando eu vou parar de manter esse meu sistema aí ativo, tá? E aí o processo de software, né, basicamente aí são atividades, resultados associados e que a gente pode desenvolver ciclicamente, tá bem? Por qualquer processo. E aí a gente pode ter empresas aí específicas de desenvolvimento de software, né? Se eu sou um cliente, eu posso contratar uma empresa específica, eu posso ser uma empresa de desenvolvimento de software, tá bom? E aí o ciclo, tá? De um processo de desenvolvimento de software, ele aí tá associado a 5 processos fundamentais, tá? Então, quais são eles? Primeiro, o processo de aquisição. Então, você vai definir quais são as necessidades do seu cliente, o que ele precisa, qual que é a aplicação que ele precisa daquele sistema, né? E aí você vai traçar todas as necessidades que ele tem, tá? E vai conhecer o fluxo de trabalho também, tá? Para você tentar encaixar os fluxos do seu sistema dentro do fluxo dos processos que ele tem. Depois a gente tem o processo de fornecimento, que aí você inicia, né, depois da decisão de preparar uma proposta técnica comercial, né, você cria um roadmap do produto e você, né, inicialmente, você pode ter um roadmap e dentro desse roadmap você extrai também para o cliente o que você vai melhorar ao longo do prazo, né? Mas você tem que também já estar montado o que vai ser o seu sistema, tá bom? E terceiro, você tem um processo de desenvolvimento. E aí entra a parte mais técnica ali, né? Porque o processo de aquisição e fornecimento, você pode ter ainda uma atuação da equipe comercial da sua empresa, você tem uma parte de negociação ali com o cliente. A parte de desenvolvimento a gente já está falando de requisitos do seu sistema, tá? Elaboração do projeto, a codificação, se você vai integrar o seu sistema com outro, também é importante. Então, aqui a parte de integração, você já começa a traçar um protótipo, né? Criar aí o método de integração, teste de instalação de acordo com o contrato, né? Como que você vai implementar esse sistema no cliente? Vai ser uma operação remota, assistida, né? Você vai fazer pessoalmente,
se é uma aplicação web, né, como que eu vou traçar um plano de ação para que o seu cliente ele possa ter um treinamento aí de acordo com os requisitos da internet, né? Então você também aqui você vai traçar toda a parte técnica de desenvolvimento, né? A parte de programação aqui no seu terceiro processo, tá? Então a gente tem aqui processo de aquisição, fornecimento e desenvolvimento. Bom, o quarto processo que envolve o processo de desenvolvimento, tá? A gente tem o processo de operação. Então você desenvolveu o seu produto, né? Você realizou todas as etapas de desenvolvimento e você coloca em operação o seu sistema. Ou seja, você vai disponibilizar esse sistema para o cliente e ele vai começar a utilizá-lo, tá? E aí, essa parte de operação envolve todo um esquema, né? De você fazer um, um go live com o cliente, que é ele começar a utilizar aquele sistema e você assisti-lo ali começando a criar os primeiros registros dentro do seu sistema, e aí você vai acompanhando. Depois do Go Live, você pode ter uma operação assistida, que você vai deixar seu cliente, o usuário, mais sozinho, né? E você vai somente monitorar, fazer ali uma vistoria, né? Ter uma visão um pouco mais distante do seu usuário, para que ele possa ir caminhando sozinho, tá? Então, basicamente, ali no Go Live, você ensina ele a ir com as próprias pernas, mas só que ainda está ajudando ele ali, cria alguns registros, faz um pouco ali para ele, mas na operação assistida você se afasta um pouco do usuário, tá? Você deixa ele operar o produto para que depois você consiga passar para ele esse feedback. Olha, tá legal, vocês estão conseguindo utilizar, vocês estão com essa dificuldade, precisam melhorar nisso, né? Você vai pontuar para ele. E depois que o seu sistema começa, né, a ser operado pelo usuário, que cria essa confiança, você vai prestar um suporte operacional para ele, tá? Que é aí, você cria uma equipe de atendimento, né, uma equipe de customer care, por exemplo. Ele vai assistir o seu usuário, o seu cliente, a dúvidas operacionais, a possíveis incidentes com o seu sistema, carga de dados, né, possíveis cargas de dados que você precisa fazer, ou você precisa fazer uma atualização, ou, por exemplo, um update no banco de dados. Então, você vai prestar, basicamente, esse suporte técnico ao seu cliente, tá bom? E aí, a parte técnica, né, os nossos desenvolvedores, a equipe de dev, né, vai ficar ali na sustentação do seu produto. Então, ele vai fazer o quinto processo, que é o processo de manutenção, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ao longo do uso do usuário, né, quando qualquer modificação que você fazer, você tem que documentar, você tem que associar esse problema, né, criar testes automatizados, você cria barreiras daquele problema não voltar, né? E aí você também pode adequar alguma necessidade do seu cliente ou uma melhoria e adaptação, tá? Então aqui é o quinto processo que envolve o desenvolvimento de sistemas. Importante enfatizar que nesses processos, nesses 5 processos ali, a gente tem algumas atividades extremamente importantes, onde a gente tem que cuidar da segurança da informação. Então aqui entra essa parte da segurança da informação. Por quê? Ali nas minhas especificações, eu vou criar barreiras e seguir normas de desenvolvimento para que eu torne meu sistema seguro, tá? E robusto. E ali na parte também do desenvolvimento é onde eu vou aplicar boas práticas de desenvolvimento para que meu sistema também se torne seguro. Então, essas duas atividades, né, dentro desses 5 processos que nós falamos, né, que ele está um pouco ali na parte no processo 1, 2 e 3, eu estou ali fazendo a minha especificação do sistema, e o desenvolvimento, né, o terceiro processo principalmente, eu tenho que ter atenção a essas duas
atividades, tá? A especificação do seu produto, do seu software e o desenvolvimento do software. Outras atividades importantes é a validação do software, então é o processo que você vai validar o seu sistema para garantir que o sistema faça aquilo que o cliente está desejando. Então você pode criar, por exemplo, um sistema, uma cópia do seu software, né? E realizar testes ali, os caminhos felizes, por exemplo, que a gente fala, né? É o caminho que o cliente vai fazer. Por exemplo, o caminho feliz é aquele que você traçou para o seu sistema fazer padrão, né? O que você espera que o usuário vai fazer. Mas pode ser que o seu usuário ele não vai fazer aquele caminho feliz. Ele vai fazer outros processos e você tem que validar isso se está tudo corretamente, tá? Se o que você está, as regras de negócio que você estabeleceu dentro do seu sistema estão válidos e estão funcionando. E também outra parte importante é a evolução do seu sistema. Então imagine um cliente que vai ficar aí com você ao longo de 5 anos, 6 anos com esse sistema. E ele ter a mesma, e ele sempre se deparar com o mesmo front-end, as mesmas coisas, as mesmas funções. Então, isso aí vai cansando o usuário, né? Você vai se tornando até obsoleto. Então é importante você evoluir e atender às necessidades, às mudanças dos seus principais clientes, né? Ou do seu cliente. Então é importante você ir periodicamente fazer mudanças, né? Criar mudanças periódicas, né? Aí de acordo com as necessidades dos seus clientes e usuários, ok? Então você vai criando aí, você traça um roadmap que a gente fala, né? Que é um mapeamento da evolução do sistema e você vai implementando essas melhorias ao longo do tempo, né? Do seu sistema. Bom, e aqui agora a gente vai ver os modelos de desenvolvimento. Nesta aula, como a gente está preocupado com a segurança da informação, com a segurança no desenvolvimento de sistemas, eu não vou entrar com muitos detalhes em todos os processos, tá? Porque provavelmente isso em outra disciplina você vai conhecer um pouco melhor. Mas a gente vai falar aqui dos principais modelos de desenvolvimento, tá? Os principais aí que são utilizados. Vamos conhecê-los. Então, o modelo cascata, ele aí é conhecido, né, em inglês a gente fala Waterfall Model, tá? Que é basicamente você fluir através das principais etapas do seu modelo, tá? Que é estipulado aí. Então, na primeira parte do modelo de cascata, você tem a engenharia de sistemas e a análise de requisitos, que a gente vai chamar de requerimento, tá? Então, nessa parte aqui, basicamente você vai levantar os principais requisitos do seu sistema, né? As questões mais técnicas do seu sistema, você vai detalhar isso, né? No seu início ali do processo. E como o software ele sempre faz parte, né, de um sistema ou um negócio maior, o trabalho ele começa ali pelo estabelecimento desses requisitos, tá? Então você precisa levantá-los inicialmente, tá? Principalmente o hardware e pessoas que vão trabalhar nessa parte, e principalmente o banco de dados também, tá bom? Depois você estipula o projeto, né? Você vai fazer todas as etapas do projeto do seu sistema. Então, a parte de prototipagem, a parte de levantamento de arquitetura, né? E você vai transformar tudo em isso um documento. E aí você vai traçar o objetivo de cada etapa desse projeto, né? E entregas. Você pode fazer entregas parciais, tá bom? E aí depois você vem para a codificação. Depois de você, né, programar, desenvolver realmente aquele sistema, você faz os testes. Depois dos testes, você faz a manutenção desse seu sistema. Bom, mas esse modelo de cascata, ele tem algumas desvantagens, porque nem sempre o seu desenvolvimento vai fluir serialmente, né? Porque a ideia desse modelo é você sempre seguir para frente, né? Nunca você retornar para uma etapa. Mas pode acontecer que aqui nos seus testes você vai encontrar um ponto
que não foi traçado no projeto. Então você vai ter que ir lá, voltar no projeto e, e fazer um ajuste, tá? E você depois passar de novo para codificação. Então muitas das vezes você pode, né, onerar um pouco mais de tempo ou até mesmo não conseguir voltar aqui para fazer esses ajustes. Então isso pode interferir bastante no desenvolvimento, tá bom? Então, em projetos reais, muito difícil você implementar aí um modelo cascata. E você não vai ter ali uma versão teste para o seu cliente, somente na hora que você terminar tudo que você consegue disponibilizar para o cliente. O modelo de prototipagem, né? O modelo de prototipagem, ele é um ciclo em que você pode retornar várias vezes, vamos dizer assim, você pode girar várias vezes em torno das etapas. Então, primeiro você tem ali que obter os requisitos, ali como você tem no modelo de cascata, depois você elabora um projeto rápido, né? Não com um pouco mais sucinto do que você vai fazer, e já constrói um protótipo. Esse protótipo ele vai ser bem básico, tá? E aí você consegue avaliar esse protótipo. Falar, será que está atendendo os requisitos do meu sistema? Ele está com a arquitetura correta? Ele vai atender o meu cliente? E aí, caso necessário, você faz um refinamento. Aí você fala, beleza, não estou conseguindo o que o meu cliente espera. Então, vou obter novos requisitos e você vai passar durante esse ciclo aí. Então, basicamente, esse modelo vai girar em torno do seu protótipo que você cria do seu sistema. O processo unificado, tá? Isso aqui é um dos mais utilizados e ele é bem interessante. Por quê? Você traça etapas do seu desenvolvimento. Então, aqui você tem a modelagem do seu negócio, os requisitos do sistema, a análise do design, né, do seu software, a implementação, testes, implantação, gerenciamento de configuração e mudanças, gerenciamento de projeto e o ambiente. Então, isso aqui são todas as etapas que envolvem o desenvolvimento de software. E aí você traça a concepção, a elaboração, construção e a transição, tá bom? E aqui perceba que a gente está acompanhando uma linha do tempo, tá? Então, perceba que aqui esse gráfico, né, ele mostra o tempo que você vai gastar em cada etapa. Tá? Então perceba que aqui, por exemplo, na modelagem de negócio, eu posso começar junto com os requisitos. Então eu faço essas duas etapas. Enquanto isso, eu faço um gerenciamento do meu projeto e já crio qual que é o ambiente que eu vou hospedar o meu sistema. Tá? Então aqui eu já faço uma escolha inicial. E depois, perceba que a minha modelagem de negócio eu vou diminuindo, porque aqui eu já tracei qual é a cara do meu produto, os requisitos ainda estou gastando tempo com eles, mas eu também já posso começar a análise do design. Então perceba que aqui eu vou balanceando o tempo que eu estou gastando em cada etapa e também em que se dá, em que momento que vai se dar cada etapa. Perceba que a implementação aqui, ó, ela começa depois que eu já gastei, né, que eu já comecei a modelagem, requisitos, a análise e design e a implementação, tá? Então ela eu vou começando a implementar no meu cliente, tá? Depois que eu já realizo também um tempo de testes também, ok? Perceba que a minha implementação, né, aqui, ela vai finalizar quando eu já fazer a transição de todas, né, de todos os processos, fazer a parte de operação do meu sistema, né. Eu começo o go live ali com o meu cliente. Bom, e aí vamos falar um pouco mais de segurança e desenvolvimento, né, de sistema. Então, alguns dos processos, né, de sistema de informação, a nível de infraestrutura computacional, pode apresentar falhas, né? Então, as principais causas que a gente associa, tá bom? Causas acidentais, erros, né, de um operador humano, o usuário ali que está operando o meu sistema, ele pode, de repente, fazer alguma ação que provoca algum erro.
Erro de própria programação do software, né? Eu crio ali conflitos entre versões do meu código, em partes do meu código, que vai ali, quando eu não fazer uma compilação, né, e entregar para o meu cliente uma nova versão, eu posso ter causado algum erro. Causas intencionais, né, que aí vai envolver alguns ataques por hacker ou até mesmo do usuário. E aí esses incidentes que decorrem aí dentro que começam lá no desenvolvimento do sistema, né, e também depois do uso, ele vai envolver aqueles principais conceitos que estudamos no tópico anterior, que é a disponibilidade, integridade e a disponibilidade, tá? Então isso aqui envolve aquelas três principais conceitos. Então a gente tem que perceber que meu sistema, quando ele apresenta algum tipo desses incidentes, ele pode gerar alguns impactos que vão desde uma simples reinstalação ou, né, uma atualização do meu sistema, ou até mesmo incidentes que vão impactar vidas humanas. Então imagine sistemas que lidam com vidas, que fazem medições importantes para eu entender o corpo humano, ou até mesmo para controlar a segurança de algum lugar, tá? Então, alguns erros aí de sistemas que causam disponibilidade e que causam também, né, questões de confidencialidade, você pode gerar impactos imensuráveis aí dentro de diversas partes do uso do seu sistema. Então, você pode ter perda de controle no sistema de geração ou transmissão de energia elétrica, em sistemas de comunicação, defesa, transportes e também aí médicos e hospitalares, tá bom? E uma das principais fatores aí que envolve as vulnerabilidades está na codificação ingênua do software, né? Quando você tem um desenvolvedor despreparado ou que não tem um treinamento de acordo com as especificações da sua empresa, do seu cliente, e também não tem um conhecimento da ferramenta de trabalho, tá? Ou ele não consegue desenvolver uma lógica suficiente para adequar algum fluxo, você pode provocar ali uma vulnerabilidade, tá? Então, quando a gente está falando de aplicação web, basicamente estou falando, né, do meu cliente utilizando um sistema um sistema que está hospedado em um servidor, né, ou seja, MySQL, né, ou determinada aplicação, e eu tenho um banco de dados. Então, ele vai utilizar da internet para poder acessar esse servidor faz uma requisição também no banco de dados, tá? Então, basicamente, eu estou falando aí de uso da internet de um sistema web, tá? Então, basicamente, eu tenho aí essas partes integrantes. Então, imagine um site aí que eu tenho, aqui tem um exemplo de um site de uma universidade, o cliente está utilizando, ele como usuário, ele vai utilizar a internet, então ele faz, né, ele vai estar utilizando uma aplicação HTTP, ele vai utilizar a internet para fazer uma comunicação com o servidor, né, fazer uma requisição ao servidor. O servidor, ele dá uma resposta também HTTP para o meu cliente, ok? Bom, as aplicações web, basicamente, aí são grande alvos de ataques da segurança atualmente, tá? Então, a gente tem aí 60% do total das tentativas observadas na internet envolve aí vulnerabilidades em aplicações web. E aí o grande problema que está relacionado às aplicações web é que essas redes de comunicações podem estar seguras, né, com firewall, controle de acesso, mas também, mesmo que tenha todo esse controle, eu posso sofrer ataques, tá? Ou eu posso estar numa rede não confiável também. Bom, e aqui nesse gráfico está mostrando as principais vulnerabilidades aí associadas às aplicações web, tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais de cada uma delas. Perceba que aqui uma das que a gente teve mais ali no ano de entre 2006 e 2007 foi a File Inclusion, tá? E aí que também compete aí com XSS, tá? O XSS. E também a gente tem uma hoje que também é bastante
aí difundida, né, infelizmente, é o SQL Injection, tá? Então vamos entender um pouquinho cada um. Bom, então essa organização aqui, tá? O OSVD, ele é um banco de vulnerabilidades, né, que oferece aí um catálogo de mais de 100 mil vulnerabilidades para você estudar. Então, o objetivo é você ter acesso a informações técnicas mais detalhadas sobre a segurança, sobre as principais vulnerabilidades de segurança de informação para aplicações web, tá? Então deixo aqui o site caso você tenha interesse para acessar e verificar, né, quais são as principais vulnerabilidades. O primeiro que a gente tem aí que a gente vai estudar é o cross-site scripting, tá? Que aí basicamente ele é voltado para aplicações web. Então, basicamente também ele vai fazer ataques maliciosos que vão, né, injetar um client, né, side script dentro das próprias páginas da web, tá? E aí o usuário ele tem esse acesso e consegue, infelizmente, ter acesso a esses ataques, esses scripts aí que vão se provocar dentro da página web. Eles se dividem em não persistente, persistente e tem aí como medida de proteção validação de entrada e validação de saída dentro dos seus scripts. Injeção de SQL, né, SQL Injection, aí bastante falado ultimamente. Então ele aproveita as falhas que nós temos para injetar no banco de dados algumas queries que são maliciosas, tá? Então, basicamente, você vai inserir uma instrução de banco de dados, né, do SQL, que você indesejada, né, que não que não pertence ao seu sistema, tá? Mas que pode provocar ao usuário aí um ataque, tá bom? Então, basicamente, ele vai fazer uma consulta de entrada de dados de uma aplicação, como se fosse um formulário, uma URL de uma aplicação. Então, o usuário clica em alguma URL assim, e ele faz basicamente, ele consegue injetar uma requisição, uma query no banco de dados. A gente tem o Cross-Site Request Forgery, tá? Que também é uma das vulnerabilidades que você pode sofrer uns ataques, né? Ele é mais conhecido aí com o ataque de um clique, o One Click Attack, e basicamente ele consiste em você implementar um exploit malicioso em um website, tá? Você vai colocar comandos que não são da sua aplicação, né, que não são autorizados, e você vai disparar para o usuário. O usuário consegue ter o acesso, né, utilizar esses comandos ali, porque a própria aplicação web vai confiar nesses exploits maliciosos, tá? Então, diferente do XSS, que ele vai basicamente confiar no usuário, o CSRF ele vai confiar no seu navegador. A gente também tem inclusão de arquivos remotos, que também é um tipo de vulnerabilidade, que aí vai ser por falta de validação na entrada de dados, e onde os scripts são passados para uma aplicação web. Basicamente, ele vai fazer com que o invasor consiga incluir alguns códigos ali, alguns arquivos, em um script executado pelo próprio servidor, tá bom? A gente tem Denial of Service também, que é conhecido como ataque de negação de serviço. Ele basicamente vai fazer com que você tenha uma sobrecarga no seu servidor e você tem um servidor com um tempo de resposta muito maior e você consegue ali utilizar daquela lentidão para poder realizar alguns ataques, tá? Isso basicamente você vai conseguir sobrecarregar o seu servidor. Então, o atacante, né, ele vai utilizar algumas técnicas para enviar vários pedidos ao seu servidor, e aí o seu servidor consegue ficar sobrecarregado e não consegue te dar uma resposta que você está solicitando. A gente tem o overflow, que é você basicamente sobrecarregar ali o seu buffer de memória, tá? Então você consegue gravar dados acima do que é permitido do seu buffer. Então você consegue também causar uma indisponibilidade, ok? As possíveis causas que a gente pode associar aí, né? Técnicas de desenho, né, e codificações ingênuas do seu desenvolvedor,
não considerar as malícias do usuário, né? Você só considerar o caminho feliz que o usuário vai utilizar e não você considerar os caminhos, os desvios de caminhos que o usuário pode fazer, tá? E também, claro, as possíveis vulnerabilidades introduzidas pelo uso de bibliotecas de código de origem também duvidosa, tá bom? Quando você pega um código-fonte, bibliotecas que você não tem um conhecimento da qualidade daquelas bibliotecas. Bom, e aqui a gente vai finalizando aqui para entender o que é um código seguro. Então, quando a gente está falando aí das principais ataques, a questão da segurança, é você fornecer um software seguro para o usuário, que ele seja livre aí de vulnerabilidades, que ele consiga, né, funcionar da forma com que ele foi desenvolvido, como que ele foi prototipado, né, da forma com que o usuário espera que ele funcione, e também que o ambiente, as informações estejam seguras dentro dele. Então a gente tem que considerar um software seguro aquele que vai garantir aquelas principais propriedades que estudamos no tópico anterior, tá? Que é a disponibilidade, que ele sempre esteja disponível e acessível ao usuário, a integridade de dados, ou seja, ele esteja sempre protegido de modificações que não sejam autorizadas, a confidencialidade, então, né, que aquele usuário que vai manipular aquele sistema, ele realmente seja aquele usuário que possa ter aquele acesso. Você criar níveis de acesso no seu sistema também é interessante. E aqui entra também outras métricas, né, que é a responsabilização, que você criar formas com que o usuário seja responsável pelo aquilo que ele está fazendo dentro do sistema, né, e o não repúdio também, que é a habilidade de prevenir o software como usuário, de negar responsabilidade sobre ações desempenhadas, né? Você vai criar registros, logs, para poder registrar aquilo que o usuário está fazendo dentro do seu sistema. Bom, aqui nesse último slide eu deixo um importante aí, lembrete, dos papéis e responsabilidades envolvidos aí dentro do desenvolvimento e a segurança, tá? Então, os principais agentes aí que a gente tem dentro do desenvolvimento os desenvolvedores, o arquiteto, né, de software, o gerente do seu projeto. Às vezes nem sempre ele é da parte técnica, mas ele é um PO, um PMO, que vai estipular as etapas do seu projeto. Os testers, né, equipe de qualidade, equipe de testers também vai fazer parte importante ali. Os auditores de segurança, gestores do negócio e os administradores do sistema, tá bom? Então são pessoas importantes, e aqui tá as principais responsabilidades também dele. Então, neste tópico, nós entendemos que um software seguro são aqueles que são livres de vulnerabilidades, livres de riscos. Mas a gente sabe que no dia a dia é muito difícil. Então, a gente precisa criar boas práticas de desenvolvimento para poder evitar esses riscos. A gente viu os principais ataques às aplicações web, né? Eu sugiro uma leitura complementar desses tipos de ataques. E também nós entendemos os processos de desenvolvimento de software e onde que a segurança da informação entra nessas etapas, né, de desenvolvimento. Também a gente viu que a minha equipe, né, de desenvolvimento, ela é responsável pela segurança, né, do desenvolvimento do software, a segurança da informação que envolve essas etapas. E a gente viu qual que é a definição de um software seguro. Então, até o próximo tópico.